Para quem não sabe, teve um banco em Criciúma que foi assaltado, né? As pessoas que roubaram esse banco levaram, parece que quase 80 milhões, então levaram uma baita de uma grana. Mas o que aconteceu? Qual é a treta que aconteceu aí? Aconteceu que jornalistas do Rio Grande do Sul, né? Eles comentaram sobre isso e comentaram fazendo piadas, né? Fazendo piadas sobre o banco ter sido assaltado. O que aconteceu? Houve retaliação por parte de investidores do canal, né? Que pararam de patrocinar, ou seja, patrocinadores que resolveram sair por conta dessas piadas, e também a situação de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pedindo uma indenização de 200 mil a uma rádio, né, por conta das piadas feitas em relação ao assalto. Então, assim, para vocês entenderem mais ou menos essa matéria, o grupo RBS, que é dono dessa TV, né, quer dizer, que é o grupo, né, dessa Rádio Gaúcha, que tem dois apresentadores, um homem e uma mulher, né, e eles têm um programa chamado Timeline. E essa RBS, ela é afiliada da Globo, então mais uma do conglomerado. O que aconteceu foi que eles fizeram umas piadas, né, falando sobre a questão de que, nossa, que bandidos bons, que eles agiram de uma forma mais civilizada e que essa forma que seria boa, né, de se agir, né. Aqui, ó, o comentário que está na Folha de São Paulo, que é compartilhada pelo site UOL, que eles dizem o seguinte, eles falam assim: estavam contando ontem que os criminosos chegaram em um dos funcionários do banco e perguntaram: quanto tu ganha? Aí o cara disse, sei lá, 2 mil, 3 mil reais, e eles falaram: tá vendo só? É por isso que estamos assaltando. Não estamos tirando dinheiro de ninguém. É dinheiro do banco. E aí ele continuou dizendo que, portanto, que havia uma filosofia na ação dos assaltantes. Aí ele diz assim, ó, é verdade que teve um policial que levou tiro, um vigilante também, mas não se tivesse intervenção. Tudo teria decorrido numa boa. São bons assaltantes. Deram uns tiros, é verdade, tem bombas, mas fizeram aquilo só para pegar o banco, a instituição, entendeu? E aí, por conta desse comentário, com base nas críticas que eles fazem, basicamente, né? O que foi dito aí, né? Eles comentaram tanta coisa absurda, no sentido de desses patrocinadores não gostarem, que tiraram o patrocínio. Mas aí a gente vai falar agora do porquê dessa questão, né? Dessa situação. O que acontece nessa situação, né? Qual é um ponto interessante da gente comentar? Quando se ataca instituição, você está atacando um sistema, algo que você não concorda. Quando você assalta o povo, ataca o povo, você está tirando diretamente daquele sujeito, daquela situação. E aí entra o grande detalhe. Por que não existe boicote dos alerta urgente, dos urgentes da vida? Não vou ficar falando dos nomes do negócio, mas uns são balanço e outros são alerta, ou alguns são Brasil, outra regional, enfim. É tudo uma espetacularização do absurdo. Então, por que quando espetacularizam contra o cidadão pode e contra as instituições não pode? Vocês entendem o poder dessas empresas para querer manter o poder midiático? E foi uma série de patrocinadores que tiraram o investimento da rádio e até do próprio grupo, né? Talvez da TV também. Por quê? Porque esse é o ponto. Quando você tem o dinheiro, a democracia é democracia dos teus interesses que tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, aí não, aí se falar contra a instituição, aí é errado, eu vou tirar meu dinheiro. Porque esse é o ponto. Existem formas de você ter controle social. Uma das formas de você ter controle social é com dinheiro. Como assim? Se alguém, vamos supor que você tem, imagina só, você tem R$ 1 milhão para gastar em um mês, tá bom? Você pode gastar um mês, mas você pode gastar só em serviços. Em que serviço você gastaria? Você iria para um hotel? Você faria uma viagem? Você rodaria o mundo? Tudo que você fosse fazer
ia ter alguém trabalhando, ia ter alguém ganhando dinheiro para te servir. É basicamente isso que acontece. Os bancos, galera, eu tenho um vídeo aqui falando sobre os bancos. Os bancos, na minha opinião, é um estelionato legalizado. Por quê? Porque eles ganham dinheiro em cima da fraqueza do povo. Ah, não, mas as taxas de manutenção são para manutenção do banco. Pergunta se para quem tem mais de 100 mil na conta, eles cobram taxa de manutenção. Não cobram. Então não é por aí. Você sabe onde é que eles ganham dinheiro? E que isso é uma coisa absurda. Eles ganham dinheiro com empréstimo. Os caras pegam dinheiro do governo, colocam para emprestar para as pessoas, emprestam para as pessoas um dinheiro que é público e ganham juros absurdos em cima disso. Aí, quando eles querem fazer aqueles financiamentos, eles fazem um financiamento da inflação mais 5%. Me diz aí, você que trabalha, você ganha reajuste anual e inflação mais 5%? Por que um banco pode fazer isso? Por que um banco pode ter esse direito de ganhar mais do que a inflação com juros e correção? Vocês entendem o absurdo que é isso? A privatização dos bancos, tanto do Banco do Brasil, que estão tentando, quanto da Caixa, são para justamente acabar com esse poderio que o Brasil tem. Vocês entendem o problema dessas coisas? Vocês estão reparando que quando uma instituição privada ela se queima perante a sociedade, ela investe em marketing e não em melhoria? Exemplo, Carrefour. O Carrefour, ele queimou tanto o filme dele que ele contratou agora pessoas pretas para fazerem uns comentários e para fazerem umas críticas. Esse tipo de estratégia é uma estratégia muito focada no interesse de se manter o controle midiático. Porque não importa o que você é para essas pessoas, importa o que você parece ser. Então, enquanto a marca estiver sendo divulgada, para eles está bom. Já no caso do banco, que aí foi um comentário aqui que foi um Banco do Brasil, né? No caso do Banco do Brasil, qual foi a situação que a gente teve aí? A de que o assalto, ele só comprova a situação de que o ataque a instituições, seja ela, vamos lembrando aqui, banco, como eu disse, é um agente estelionatário, tá? Legalizado. Vou lembrando isso. Por exemplo, Banco do Brasil, economia mista, tem ação na bolsa? Tem. Menos mal do que outros bancos, mas ainda assim um banco com ação na bolsa. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse sentido? Quando um banco age contra o povo, seja aumentando juros, seja dificultando o acesso a crédito, seja colocando crédito com preços abusivos, tudo isso são meios de ganhar dinheiro em cima da miséria do povo. Porque vejam bem, entra governo de direita, entra governo de esquerda. Quem sempre está no topo? Os bancos. Quem é que tem sempre lucro? Os bancos. É por isso que eu digo que, na minha opinião, os bancos, eles não deveriam ser privados. Deveriam ser bancos públicos. E por que públicos? Porque serviços essenciais e coisas que mexem diretamente com a economia popular não deveria ser dessa forma. E aí o que acontece? Vocês sabiam que existe um crime, que ele é crime contra a economia popular? Sabiam disso? Por exemplo, vamos supor que acabou o abastecimento de água no Rio de Janeiro, tá? Acabou o abastecimento de água. Quando você vai comprar água, em qualquer cidade do Brasil, quando você vai comprar água, aquela água que custa R$4, ela tá a 40. Isso é um crime contra a economia popular. Você está aumentando de uma forma exorbitante um produto porque você sabe que a população precisa. Lembra o caso das máscaras? Máscara que antes era 100 por R$10. O cara tá abrindo a embalagem e vendendo para você 2 por R$10. Isso é ilegal. Isso é crime contra a economia popular. E quem pratica isso, você pode falar com o Procon, pode falar com a prefeitura, você pode registrar uma denúncia na delegacia, inclusive. Então, tudo isso são crimes que deveriam ser observados. E aí a gente tem o seguinte detalhe sobre isso. Quando você tem um crime contra a economia popular, ele está tipificado lá. Só que os bancos? Não. Os bancos têm uma coisa chamada anatocismo, que é juros sobre juros. Existem certos tipos de anatocismos que são legalizados. Existem certas formas de capitalização de dinheiro que é permitida a um banco ou que é permitida a uma financeira. E aí quem se prejudica é o povo. Aí quando você vê radialista fazendo piada sobre isso, justamente sobre a diferença entre o que o banco tem
E o que o povo tem? Os patrocinadores, eles dizerem que, não concordo com vocês, deixa eu tirar o dinheiro daqui. Isso é uma forma de cercear. Por quê? Porque esses bancos ou essas empresas, elas não querem estar vinculadas a alguém que seja, sei lá, que crítico a esse capitalismo absurdo, a essa forma covarde de se tratar o povo, entende?